Se tem uma coisa que está deixando o governo Lula desesperado, é a CPI do MST. Por quê? Essa CPI está revelando exatamente o que é o MST. Não passa de um grupo terrorista que aterroriza as pessoas no campo, até na cidade também, tá? Em todo o Brasil. E essa CPI veio para desnudar, para mostrar toda a verdade que é o MST, o grupo terrorista aqui do Brasil, que invade propriedades, que destrói plantações, né, que extermina animais. E olha só o depoimento de pessoas que participavam do MST. São depoimentos assim que deixa a gente arrepiado. Dá uma olhada no depoimento desse ex-integrante do MST e ele mostra claramente como é o modus operandi do MST. Esse aqui é um certificado do MST para Elivaldo da Silva Costa, esse que vos falas. Aqui em Brasília eu passei 3 meses. Em 3 meses eu passei em Brasília. Ocupamos várias vezes prédios públicos. Por exemplo, a Câmara dos Deputados foi ocupada por nós. Isso aqui, naquele período, era invasores. Então quer dizer que o MST ele ocupava prédio público, MST, que é um braço do PSOL e do PT, ocupava prédio público? Eram invasores, naquele período sim. 2013. 5 de julho, eu fazia parte do MST. Deputados, vamos respeitar a fala do depoente. Pessoal, Só um minutinho, seu Elivaldo, só um minutinho. Eu vou pedir que o senhor, pessoal, se trate, seu Elivaldo, com o relator, deputado Ricardo Salles, porque posteriormente os parlamentares estarão inscritos e eles vão poder também fazer os seus questionamentos. Então, o senhor trate direto com o relator, por favor. então pessoal, prosseguindo aqui, tá saindo aí? Esse é um certificado do qual eu passei por aqui. Caderno de doutrinação, de ensinamento do MST, também a cópia de outro, né? Isso é porque ficou muita coisa para trás e a gente não dá para trazer tudo na bagagem e outras já se perdeu, que a gente não deu muito mais valor. A outra parte, só para fechar, o documento, o título de propriedade. Antes do título de propriedade, vai soltar o vídeo daqui a pouco, vem um documento por nome CCU, que quem não tem conhecimento nem entendimento, desclassifica a moralidade desse documento. Quem não tem documento, não sabe o que é documento, isso aqui é um CCU. CCU significa Contrato de Concessão de Uso. É o primeiro documento que o INCRA entrega para um assentado da reforma agrária quando ele está sendo documentado. Quem substitui esse CCU, que vem aqui as cláusulas de direitos e deveres todos do assentado, não é um documento qualquer, não é um papel velho, podre não. É um pré-título. Depois desse, seguido desse documento aqui do CCU, Contrato de Concessão de Uso, vem a casa, vem 5 mil de fomento, apoio inicial, depois vem mais 5.200, que agora até mudou, que é o fomento mulher. Só pega isso com assinado esse documento, que é o CCU. Depois desse documento, aí você recebe o título de propriedade, que é o INCRA. Então quer dizer que o MST tem escola de doutrinação? Fiquem nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês os absurdos que o MST promove nos acampamentos, nas invasões, acampamentos entre aspas, né? Nas invasões que eles promovem pelo Brasil afora. Agora, presta atenção no que essa ex-integrante do MST também fala. O que ela revela é mais uma coisa assustadora. Os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia.
Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age. Para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Olhem para depoente, pelo menos. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Palhaço. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. Acabou com o deputado Valmir ali. Agora, esse depoimento aqui, ele é pior ainda. Olha só. Vocês sabiam que o MST tem escolas que não seguem as diretrizes do MEC? Olha só. Tem suas próprias diretrizes. O Ministério Público algum dia ou alguma vez pediu alguma investigação para apurar isso? Não. Mas abriu uma investigação para apurar porque o Tarcísio não aceitou usar o material ideológico do MEC. Presta atenção no que esse ex-integrante do MST revela. Ou seja, o INCRA é subordinado ao movimento social. Subordinado ao movimento, porque o INCRA não tem força. Se o INCRA não cumprisse o que eles determinavam, eles queriam capotar o carro do INCRA, botar fogo, eles ameaçavam. E o INCRA estava subordinado ao movimento por medo do movimento. E hoje é mais um dia icônico aqui nessa CPI, onde o seu Josivânio e a dona Noêmia vieram relatar, pessoas que passaram décadas sob o julgo do movimento, vieram relatar aqui que é como se tivessem vivido num cativeiro. É como se tivessem sido escravizadas durante anos. Porque enquanto rezavam a cartilha do movimento, eram considerados. Depois que começaram a pensar por si mesmos e começaram a querer ter independência, passaram a ser considerados praticamente animais que não mereciam mais dignidade, que não mereciam mais consideração. E ao contrário, é um crime que causa terror. A dona Noêmia relatou aqui que teve a casa invadida, quebrada, saqueada, foi agredida, espancada, tem sequelas até hoje, veio mancando para essa CPI, que é uma sequela de quando foi espancada pelas pessoas do movimento. Sua filha de 1 ano foi retirada dos seus braços e sequestrada, e depois só pela graça de Deus que foi devolvida. Aí eles fizeram, me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje, eu não sei como que eu não fui para cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei, joelhei lá fora, diante deles e pedi a Deus, Senhor, proteja minha filha, que proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Senhor, coloca teu exército para nos proteger. Tem metralhadores, tem escopeta, tem tudo. Faca, foice, machado e tudo. Olha, doutor, fizeram tanta covardia, mas tanta covardia. E essas pessoas são testemunhas que viram o dia a dia do movimento e vieram aqui relatar os crimes do movimento. Como a gente percebe, esse movimento, presidente, explora pessoas humildes que ou rezam a cartilha ou são violentadas e perdem a sua dignidade de pessoa humana. Passam por uma lavagem cerebral, são ideologizadas e têm que obedecer. E a partir do momento que começam a pensar por si mesmas, como falamos, são expulsas e até mesmo ameaçadas de morte. Eu vi num relato de notícia que vocês talvez tiveram que pensar até em mudar de identidade.
pelas ameaças que passaram a sofrer. Então, presidente, uma coisa que eu quero sugerir ao relator é que a gente criminalize esses movimentos que têm fachadas de movimentos sociais e são um grupo de terrorismo urbano e rural, porque isso que eles fazem com as pessoas não é digno de um movimento social. E eu queria perguntar para o senhor comentou, senhor Josivânio, que uma das coisas que foi sugerida ao senhor participar era de uma escola de formação em Santa Catarina, que deveria passar por 6 meses tendo a formação no movimento. Eu queria que o senhor falasse mais sobre o que o senhor ouviu dizer, como funciona essa escola de formação que tem no estado de Santa Catarina. Eu não conheci essa escola, mas fui até convidado para fazer parte, para ir fazer esse curso lá, que essa escola ensina um tipo de guerrilha. Você aprender a atirar, você aprender a se defender, a rolar, a fazer isso. É uma escola preparando a pessoa para a guerrilha. Então o movimento utiliza da guerrilha urbana e rural. Você viu armas lá no movimento? No movimento, quando eles vão fazer uma ação, sai arma que eu não sei de onde sai. E são armas legais ou ilegais? Sabe como eles obtêm essas armas? Não sei como eles obtêm estas armas. Mas o senhor viu as armas? Sim, vi arma, é facão, é espingarda, é metralhadora. O senhor já participou de alguma doutrinária? O que eles falavam nessa doutrinária? Eles falavam sobre agricultura familiar ou falavam mais sobre tática de invasão? Agricultura familiar, terra, é o carro-chefe deles. Eu quero deixar bem claro que esse papo de terra, quando o Lula era candidato a presidente, antes, no primeiro governo dele, ele subia na carroceria de um caminhão e ficava pregando reforma agrária. Pregando reforma agrária para todo mundo. Quantas mil famílias o presidente Lula assentou nos 2 primeiros mandatos dele? Quantas mil famílias a FHC assentou nos 2 mandatos dele? No meu município tem 10 assentamentos. 10 em Rio Verde. Hoje eu sou assentado em Rio Verde. 10 assentamentos. Não tem um feito pelo governo Lula. Tudo foi feito pelo governo FHC. Quando o senhor começou a sua rixa com o MST? Foi quando o senhor foi atrás da titulação ou foi quando o senhor não quis cumprir com as invasões e atos de guerrilha que o movimento queria fazer? Sim, quando eu não quis aceitar esse tipo de ações que eles queriam fazer. Porque o senhor queria agir honestamente, plantar, colher? Honestamente, eu queria minha terra para me plantar, colher, junto com as pessoas. E o senhor acha certo invadir, ameaçar e violentar as pessoas? É errado. E era isso que o movimento fazia? Era isso que fazia. Por isso que eu fui no INCRA, porque eu pensei que lá era onde eu ia encontrar a terra, não era. E o que o senhor encontrou quando chegou no INCRA? Quando eu cheguei no INCRA, ele falou que lá não era lugar de terra, não, que eu tinha que procurar era movimentos. Ou seja, o INCRA é subordinado ao movimento social? Subordinado ao movimento, porque o INCRA não tem força. Hoje já tem mais um pouco, mas não tinha força sobre o movimento. O INCRA, quando chegava nos assentamentos, que tinha o MST, que era acampamento ainda, pré-assentado, se o INCRA não cumprisse o que eles determinavam, eles queriam capotar o carro do INCRA, botar fogo, eles ameaçavam. E o INCRA estava subordinado ao movimento por medo do movimento? Subordinado, eles chegavam no INCRA lá em Goiânia lá e invadiam. Quantos anos o senhor passou no MST, no movimento e no assentamento? 2 anos. E o senhor chegou a ver cheiro de documentação, de titulação e independência? Titularização, nem fala. Acha que o movimento quer dar titulação para as pessoas ou não? Que dá documentação, ainda mais o governo Lula não dá documento para ninguém, não. Ele quer que a terra fique na mão dele, quer pra eles ficar manobrando tudo. Porque na hora que der manobrando as pessoas como massa de manobra. Manobrando as pessoas. E se a pessoa quer pensar por si mesma e ter opinião própria, o que eles fazem? Aí já não reza na cartilha deles, não. Ele não gosta disso. Que você seja independente, que você tenha a sua vida. Que eu tenho terra hoje, eu quero deixar claro aqui para os senhores, para as senhoras. Eu tenho 4 alqueires e meio de terra. Não foi o INCRA que me assentou, não, minha senhora. Não foi o MST, não. Quem me assentou lá foi a Polícia Federal que intimou 10 do INCRA. 10 falou, você vai dar uma terra para essas 5 famílias, não é onde vocês querem, não, é onde eles quiser. Isso depois de 1 ano, eu fora da terra, brigando na justiça. O senhor, eles faziam uso de mulheres e crianças como escudo humano nas invasões? Mas é a tática deles. Primeiramente, quando tem uma ação, quem vai na frente é as crianças e as mulheres. Tem a criança, o MSTzinho, tudo de vermelho. Eles manipulam a mente das crianças também? Vai as crianças na frente, vai as mulheres, depois se sobrar é que os homens entram na batalha. Isso é uma covardia, o senhor não acha? Mas é covardia, é que é pra ninguém peitar. É porque é criança, quem é que vai querer agir contra as crianças, contra as mulheres? Então, é a tática. Ninguém fecha o olho pra isso, não. Não adianta ninguém dizer que é mentira, porque não é mentira, não. Ninguém tá aqui pra mentir. Então, qual que o senhor acha que é? Qual que o senhor acha que é o objetivo do MST na experiência que o senhor teve com o movimento? O MST? O que eles querem, afinal de contas? Eles querem cargo de governo. Usar todo o poder que tem, cargo. Você não vê que tá brincando do MST com o Lula aí, diz que tá invadindo terra porque o governo não tá cumprindo com eles, não dando os cargos que eles querem. Então eles querem isso.
é apossar, é dinheiro, é cargo. O senhor falou que o líder de Goiás era Valdir Mizerovski. Sim. O senhor sabia que depois da invasão da fazenda em Santa Helena em 2016, ele foi indiciado pelos crimes de ameaça, usurpação, constrangimento ilegal, sequestro, cárcere privado e organização criminosa? Quais os crimes que o senhor viu deles, que o senhor presenciou que ele fazia com as pessoas? O que ele fazia com as pessoas no movimento? Isso que ele fez com nós. Isso foi um crime. Resume rapidamente o que ele fez Isso com foi vocês. um crime. As ações criminosas de invadir, né? De invadir, isso é uma ação criminosa. Invadir o que não é seu. O barraco de vocês, né? É invadir o nosso barraco. Invadir Destruir. Violentar, agredir. Isso é um movimento social, gente, pelo amor de Um Deus. movimento criminoso, o senhor não acha? É um movimento criminoso. E quando tinha eleição, eles obrigavam vocês a votar nos candidatos deles? Lá quando... Ou o senhor não presenciou o Não período de presenciei, eleição? porque na época parece que não teve nenhuma eleição. Nessa época que eu estava lá, parece que não houve nenhuma eleição. O senhor exerceu o cargo de coordenação financeira. Sim. O senhor mexia com o dinheiro? Para quem que ia o dinheiro? Como é que era? Tinha a mensalidade? Como é que funcionava? Correto. O dinheiro que eu coordenava tinha 5.000 cabeças de gado dentro da fazenda arrendada depois que o INCRA... Fazenda arrendada? Eles arrendavam parte da fazenda? Sim, depois... Para outras pessoas, porque isso é legal, o senhor sabia? Sim. Antes do INCRA negociar essa fazenda, tinha um pecuarista que já arrendava os pastos do fazendeiro. Já arrendava, era 5.000 cabeças de gado, já arrendava. Quando a fazenda passou a ser do INCRA, que o MST assumiu a posse, o Beto de Palmeira continuou deixando o gado lá. Mas aí o pagamento, em vez de ir para o fazendeiro, porque não era mais o dono, já ia para o MST. Aí eles já me colocaram de coordenador financeiro. Então eu pegava esse dinheiro, tudo ali. Quanto era por mês, mais ou menos? Hoje eu não tenho assim a certeza, mas era por cabeça de gado. Mas era 5.000 cabeças de gado, mais ou menos por aí, por alto. Porque quando eu cheguei, esse gado já estava. Mas eram umas 5.000 cabeças de gado. Hoje é em torno de mais ou menos R$50 por cabeça, mais ou menos isso aí que é o preço, o valor por cabeça. E aí aquele dinheiro, na hora que o Beto pagava, nós sentava com os militantes todos, aí eles iam fazer as contas daqueles dinheiro, aí eles pegavam uma parte e falavam, Joviano, essa parte aqui é para repartir para as famílias, essa parte aqui. Aí nós fazia as contas, vamos fazer as contas, Júlio sentava tudo, vamos fazer as contas, repassava aquela quantidade e outra quantidade. Essa daqui é para o movimento se custear. É para nós mandar para o Ilmar, que está lá em Cuba fazendo medicina, e mais outros candidatos. Não era para beneficiar as pessoas humildes que estavam lá? Não, nós vamos mandar, nós temos muitos candidatos lá em Cuba fazendo medicina. Eu falei, mas nunca chegou nenhum doutor lá de Cuba aqui? Não estou vendo nenhum. Está tudo para lá fazendo medicina. Nós temos que mandar, nós temos que sustentar os nossos alunos lá também. Né? E aí, eu falei, não, tudo bem. Dona Noêmia, como é que a senhora se sente depois de ter vivenciado tudo que a senhora vivenciou? O que a senhora deixa um recado para as pessoas que participam do movimento e que são enganadas? Eu peço para que todos não acreditem nas palavras deles, que é mentira, e que não vão para a terra com eles, não. Aliás, com movimento nenhum, que procura o INCRA, e que o INCRA, que vocês façam com que o INCRA dê a terra sem movimento nenhum. Nem sindicato, nem MST, nem CUT, nem ninguém. Que respeite as pessoas, né? Que o INCRA dê a terra às pessoas, aquelas que querem mesmo trabalhar. Quais as sequelas que a senhora tem até hoje dessas agressões que a senhora sofreu? Não entendi. As sequelas, o que a senhora tem até hoje de resquício do que sofreu? Eu só ando mancando e tem muito trauma, doutor. Psicológico? Agora que fala, MST... Vocês são ameaçados de morte ainda? Como é que é a vida de vocês traumatizado. hoje? Vocês se sentem seguros? Não, eu não sinto segura, doutor. Medo eu não tenho, mas eu tenho cisma de uma hora a gente tá lá, chegar alguém e fazer alguma coisa com a gente. Você tem medo de morrer? Morrer? Mas Deus vai me proteger. Deus vai me proteger, eu com a minha família. Que eles não vão encostar a mão em nós, não. Porque Deus está com a gente. Porque eu confio
em Deus primeiro e depois na justiça. Olha, eu quero agradecer a vocês por terem dado esse testemunho. Vocês foram vítimas de um movimento terrorista que causou terror e quase morte na vida de vocês. E obrigado por terem vindo dar esse testemunho e esclarecer para o Brasil o movimento terrorista e criminoso que é o MST e como ele age com as pessoas. Muito obrigada. E outra coisa que eu quero dizer que quando nós estávamos fora, lá em São João, eles vinham perseguindo e dizia que ia matar meu esposo, tirar o coração dele e passar a bandeira para fazer o terrorismo, para me fazer Esse tipo de ameaça vocês sofreram? Eu sofri Presidente, isso. passa pro próximo. Eles falaram Escuta a isso. verdade, deputado. Escuta a Eu tô verdade. falando a O que verdade. vocês fazem com as pessoas? Eu estou falando a verdade. Eles falaram isso, que ia arrancar o coração dele e passar na bandeira do MST. Meu Deus. Eles falaram isso. Presidente. Muito obrigada, dona Noemi. Movimento terrorista. Isso que é o MST. Inacreditável. Usar o dinheiro, olha só, o dinheiro das pessoas que estavam ali, ou dessas ações ilegais, para enviar para Cuba. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Por isso que o Lula ele está desesperado e quer desmantelar a CPI do MST. Tanto que ele já cooptou o dono do Partido Republicanos, no qual o Tarcísio Gomes pertence, e já disse que vai sair do partido se eles continuarem a apoiar o governo Lula. Tanto que eles já tiraram 3 membros da CPI do MST. Vocês estão entendendo como que é o sistema? O sistema é bruto. Agora, a Gleisi Hoffmann, ela passou uma vergonha gigantesca aqui. Olha só o que essa mulher fala para Gleisi Hoffmann. Ela não sabia nem onde enfiar a cara. Os senhores vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. Depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma ameaça. Mas como aqui eu pude perceber e estou vendo que as coisas se distorcem e nada vira prova, meu relato não foi prova, eu vou levar a ameaça às autoridades policiais para eles me dizer se compõem prova para me delatar. Porque, infelizmente, muitos que estão aqui, como eu já falei, não querem provar a verdade, porque são necessitados desse povo parado no seu lugar. Sabe por que eu ri quando a deputada falou? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade. Foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas, uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o... Precisa dizer alguma coisa? A mulher disse com todas as letras, essa ex-integrante do MST, que o MST usa eles como massa de manobra para conseguir o que eles querem. Na verdade, são pessoas que são usadas, são manipuladas, são judiadas por esse movimento terrorista chamado MST. A prova maior é esse vídeo aqui. Dá uma olhada no que essa ex-militante ou ex-integrante do MST ela fala sobre o movimento. É mais assustador ainda. Mais próximo da... Aí, obrigado. No dia que eles foram protocolar a ata lá no INCRA pela independência, eles reuniram, não sei de onde surgiu tanta gente lá no assentamento, que eles só agem durante a noite. Durante o dia eles não agem, não. Só à noite. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles rebentaram a porta, que eu estava trancada lá dentro. Aí eles rebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e
o esteio, porque a nossa casa era de capim. Aí eles fizeram, me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui para a cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram a minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei, joelhei lá fora, diante deles, e pedi a Deus: Senhor, proteja minha filha. E proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Senhor, coloca teu exército para nos proteger. Quando chegou um militante lá e falou para eles: não faça nada com ninguém, porque o exército está tomado conta da Fazenda Palmeira. Foi Deus que mandou, que ele estava em treinamento. Aí eles pegaram, me botaram dentro do carro, que a minha irmã tinha deixado o carro lá, com nós, um Chevette. Aí eles colocaram eu dentro do carro, mais minha filha, e foram levar às margens do rio, da BR, da GO. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram minhas coisas, quebraram todas. Quebraram o berço da minha filha, quebraram tudo. Meu fogão ficou em estado péssimo. E nós fomos para lá. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem, eles têm também. Eles têm também, doutor. Eles têm, eu falava lá, doutor, eles têm, lá na Polícia Federal, eles têm armas sim, eles têm metralhadores, têm escopeta, tem tudo. E eles põem as crianças com chucho, com aqueles negócios que os índios usam, sabe? Tudo, faca, foice, machado e tudo. Meu Deus do céu. É inacreditável, olha, a gente fica até arrepia. Como pode ter um estado paralelo aqui dentro do Brasil e ninguém faz nada? E o PT, o PSOL, o PCdoB, esses partidos comunistas de esquerda, eles fazem isso com as pessoas. E depois a gente fala do comunismo, que é uma tragédia no mundo inteiro. E as pessoas, os esquerdistas, ficam tirando sarro da gente. Mas nós sabemos que eles são assim, né? Eles são exatamente terroristas. Agora é o Gustavo Gayer falando sobre o MST. Dona Noêmia, bom dia, tudo bem? Eu reparei que a senhora entrou mancando aqui. O senhor tem um problema na hora de andar. O que foi que aconteceu com a senhora que hoje o senhor tem esse problema de mobilidade? Mas sabe o que é pior de tudo isso? É que além dessas pessoas do MST, né, que são ex-integrantes, ou alguns que estão até hoje participando desse movimento terrorista, tem os índios, que são presos, tá? E os índios, eles são protegidos por uma lei especial para os indígenas. Olha só o que o advogado do Sererê falou sobre o índio Sererê, que está preso. É o único índio preso no Brasil que eu conheço. Sabe por quê? Porque ele era bolsonarista. É só por isso. Doutor Giovanni Veras. Está? Doutor Giovanni Veras. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar... Advogado do índio Sererê. Exatamente. Só que eu vou fazer um comentário anterior antes de eu chegar lá. Tá? Eu gostaria que o tempo aumentasse um pouco, uns 3 minutinhos a mais. Eu, a exemplo do seu, Anderson, o Sanderson, do Cláudio, do Alexandre Ramage, eu sou delegado de Polícia Federal aposentado há 4 anos. Eu desconheço essa Polícia Federal que hoje está aí. Ela não me representa mais, assim como a OAB também não me representa mais.
Tá? E digo para vocês que eu tenho sentido vergonha quando eu chego nas superintendências e eu vejo o tratamento que é dispensado para aqueles que têm tido conservadores. Uma minoria, em torno de 30%. Mas isso me incomoda, porque não foi essa Polícia Federal que eu deixei há 4 anos atrás. E essa Polícia Federal, ela não representa mais nem a sociedade, nem tampouco aqueles que são conservadores. Bom, mas eu estou advogando por Cacique Sererê há aproximadamente 5 meses. Ele foi preso no dia 12 de dezembro de 2022, por um pedido da vice-procuradora da República, doutora Lindora, que pediu a prisão temporária dele por 5 dias. No dia 10 ela pediu, no dia 12 Alexandre de Moraes atendeu o pedido dela, não concedendo 5 dias, mas 10 dias, violando a Lei 7960, que fala em 5 dias. E já começou o primeiro ato ilegal dele aí. Ele simplesmente ele pega ao próprio prazer dele, violando o titular da ação penal, que é o Ministério Público, decretou a prisão temporária do Sererê em 10 dias. No 16º dia, a doutora Lindora ingressou com revogação da prisão temporária. Ele não atendeu. Transformou a prisão temporária em preventiva, ao arrepio do titular da ação penal, que é o Ministério Público, a vice-procuradora. De novo, ela se manifestou pela 2ª vez para a liberdade dele. Tudo isso num parecer que ela emitiu. Agora, dia 20 de maio, a doutora Lindora fez um parecer e, na ocasião, ela denunciou o Cacique Sererê nas penas do artigo 286 do Código Penal, que chama-se incitação ao crime. Pena, 3 meses a 6 meses, detenção ou multa. A titular da ação penal indiciou Sererê nessas penas. Já tem 4 pedidos nossos de liberdade de Sererê, ora por excesso de prazo, ora revogação da preventiva, ora problema de saúde. Ele é diabetes tipo 2. Ele está perdendo a visão. Eu estive agora quarta-feira visitando o Sererê e eu vi ele de óculos. Olha, Sererê, o que está acontecendo contigo? Não, peguei o óculos para emprestado, não estou enxergando. E nós já levantamos essa tese lá atrás, com o Alexandre de Moraes, com a doutora Leila Cury, a juíza da Vara de Execuções Penais. A doutora Leila Cury determinou que ele fosse submetido a exames médicos. Por 2 vezes, nós reiteramos, pela 3ª vez, e a Papuda não tomou nem iniciativa, a direção da Papuda. Qual crime ele está sendo acusado? Qual é a acusação? Incitação ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Pena. Qual é a pena? 3 meses a 6 meses de detenção. Então, se ele for condenado, ele já não levaria tempo. nem o dia de... Tá sobrando tempo. Eu peguei o artigo... Ele já cumpriu a pena. Eu peguei o artigo 59 do Código Penal. Chama circunstâncias judiciais. Ali você analisa a dosimetria da pena. Eu dei uma de juiz. Ele está com crédito aí de uns 10 anos. Eu comparei, mitiguei, cotejei com o artigo 286 do Código Penal. Sabe que pena você pegaria na pior das hipóteses? 141 dias. Ele está 239 dias preso. Preventivamente. Preventivamente. Detalhe, é o único caso que o cara cumpriu a pena sem ação penal em curso, sem receber denúncia. A denúncia do Lindora fez contra ele foi no dia 20 de maio. Até hoje, o ministro Alexandre de Moraes não recebeu denúncia. Não tem ação penal em curso. Outra pergunta que eu faço para o senhor, doutor... Giovanni Veras, pessoal. Giovanni Veras, doutor Veras. Ele é índio, claro. Aí é outro problema. Ele é indígena. Alguma entidade, a própria comissão aqui da Câmara que trata disso, a FUNAI, saiu em defesa de alguma assistência? Nenhuma instituição. Nós procuramos a FUNAI. Eu consegui, com muita luta, marcar agora dia 9, às 14 horas, na esplanada dos ministérios, para falar com o diretor, com o ouvidor-geral da FUNAI, para pedir a ajuda deles. Eu já fiz notas às instituições de defesa dos direitos humanos internacionais, publicou na Alemanha, na Espanha, Portugal, França, tudo. A repercussão está causando um certo barulho lá fora. Aqui no Brasil não está causando. O Sererê está esquecido. Às vezes eu converso com as pessoas, cara, mas já foi embora, né? Está solto? Não, está preso. 239 dias. Um cara que é portador de diabetes tipo 2, está perdendo os movimentos dos membros inferiores, a alimentação péssima. Até hoje, pela 2ª vez, a doutora Leila Cury determinou que ele fosse submetido a exames, não submeteram. Uma médica chamada da Papuda, petista, doente, de esquerda, maldita,
Ana Paula de Melo Dias. Eu provoquei o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, a pôr em liberdade em nome da saúde dele. O Alexandre de Moraes, depois de um mês, ele mandou para Papuda um documento pedindo que fosse informado acerca do estado de saúde do cacique Sererê. Um mês depois, eles responderam. Só que o Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para Papuda responder sobre o estado de saúde do Sererê. Depois de um mês, essa médica falou que ele está bem, está sendo medicado, e que tem especialistas cuidando da saúde dele, mas não apresentou nenhum exame. Ela falou simplesmente, mas não apresentou nenhum exame. Não tem. O que está acontecendo? Tem um preso político lá, doutor Frederico, é o que está salvando a pátria lá dentro. Ninguém quer saber dessa médica lá dentro. Nenhum patriota quer ser atendido por ela. Sabe o que ela fez num patriota se sentiu mal? O patriota se sentiu mal 6 da manhã, foi atendido 8 da noite, levaram lá para ela, num posto médico. E ela, ao invés de medicar, ela chegou, você é bolsonarista, né? Você vai apodrecer aqui. Isso é papel do médico fazer isso? Isso é papel dela? Doutor Frederico está salvando a pátria lá. Hoje eu entendo por que ele está preso. Ele está ajudando aquelas pessoas, que se não fosse, tinha morrido gente lá dentro. Tinha morrido. Então, eu gosto de falar mais tempo. Eu sei que o tempo é muito curto, eu vou ter outra oportunidade adiante. A Comissão de Segurança Pública vai tomar providência sobre uma série de situações que nós estamos anotando aqui. Oficiando, cobrando. Pois é. Enquanto não é o deputado Sanderson, nem o deputado Marcel Van Hatten, nem o deputado professor Paulo Fernando, né? É a Comissão de Constituição e Justiça, enquanto instituição, vai tomar uma série de medidas, cobrando, requisitando, inclusive, algumas medidas. E outra coisa, só um detalhe. Em nenhum momento, todos os nossos pedidos de revogação da preventiva, relaxamento de prisão, problema de saúde, até hoje o Alexandre de Moraes não decidiu nada, sentou em cima. Não disse que sim nem que não. Então a gente fica numa situação difícil. A quem recorrer? Aí eu comecei a fazer notas para a imprensa internacional, pedindo apoio. Estão recorrendo ao Congresso e na Câmara dos Deputados. Na Casa do Povo. Nós aqui estamos cumprindo com o nosso papel. É a última porta a bater aqui. Eu não tenho aqui bater mais. Senhor, doutor Veras, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E provavelmente o senhor deve estar trabalhando pro bono. Claro, eu advogo para 41 patriotas. Eu ia dizer, ele dos 41 patriotas. Deve estar fazendo a defesa do índice Sererê de forma gratuita. Não, eu faço para qualquer um. Se tiver algum dependente aqui, eu me coloco à disposição. Estou à disposição. Eu vou advogar 41 patriotas. Dos 41 patriotas, 38 eu consegui liberdade. Apenas está o Sererê, o Cláudio Almiro, lá de Balsa, na Bahia, no Maranhão, e mais um outro que é o André Luiz Vilela, lá de Rondonópolis. Estão presos. O André Luiz Vilela é outro caso clássico de abuso. Ele não participou de nada. Está lá preso. Perfeito. Parabéns. Conta conosco aqui. Obrigado. Então, aqui no Brasil, é exatamente assim. Se você apoia Bolsonaro, você tem esse tipo de tratamento. Então, quando nós dizemos que estamos em um estado de exceção, as pessoas ficam tirando sarro da gente. Que nós estamos vivendo um estado que não é normal aqui no Brasil. Índio sendo preso já é um erro, a não ser em flagrante delito por crime. Mas o cara foi preso por criticar o STF. Agora você não pode falar nada sobre o STF. Aliás, o Alexandre de Moraes agora diz que quem falar mal das urnas vai ser preso. Você não pode contestar as urnas. É uma coisa inacreditável. Mas continuando aqui, esse desgoverno, presta atenção. Brasil teve 2.150.000 hectares queimados no primeiro semestre de 2023. Cadê a Greta Thunberg? Cadê os ativistas? Cadê a Rede Globo fazendo matéria todo dia? Quando estava pegando fogo no Pantanal, e todo dia a Rede Globo entrava, o Pantanal está pegando fogo, não sei o que, o Cerrado está sendo consumido. Pior, se for considerada apenas a região da Amazônia, as queimadas aumentaram 14% em relação ao último ano, que foi o ano que o Bolsonaro foi presidente. Mas a coisa piora. Quando a gente pensa que está pior, a coisa piora mais ainda. General, olha só, flagrado com invasores, preparou viagem de Lula na véspera da invasão do dia 8. Por que o general fez isso?
porque ele é bonzinho. O general Carlos Feitosa Rodrigues, que atuava no GSI, preparou viagem de Lula a Araraquara na véspera dos ataques de 8 de janeiro. Por que um general do GSI ia preparar uma viagem para o Lula no dia 8 de janeiro, se eles já sabiam que tinha evidências fortíssimas de invasão aos poderes da República? Quebradeira, quebra-quebra, que não foram os patriotas que fizeram, nós sabemos disso, que foram infiltrados e que o governo facilitou. Inclusive, sei lá, pode até ser que alguns militares ali até incentivaram, tem até vídeos mostrando isso. E esse general, ele foi, olha só, ele foi flagrado conversando com invasores no Palácio do Planalto. O general Carlos Feitosa Rodrigues foi o militar responsável no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência por iniciar os preparativos da viagem de Lula a Araraquara, na véspera dos ataques. Um e-mail obtido pela coluna mostra que foi Rodrigues que acionou em 7 de janeiro o Departamento de Coordenação de Eventos da Presidência. Na ocasião, ele encaminhou uma mensagem que havia recebido da chefia do gabinete de Lula. Solicito enviar escalão avançado para preparar a atividade do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no evento Apoio à situação das enchentes em Araraquara, a realizar-se no dia 8/1 em Araraquara, diz o e-mail recebido por Rodrigues. Ele foi encaminhado ao Departamento de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar 9 minutos depois das 16 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro. Também foi Rodrigues que emitiu o alerta laranja mais brando. Não era um alerta vermelho, era um alerta laranja, que era uma coisa assim, tipo, não vai acontecer nada, pode viajar, fica à vontade. Às vésperas do ataque, a medida esvaziou o efetivo de segurança do Palácio do Planalto. Ô Lula, por que você foi viajar e o seu general, Lula, o seu general emitiu um alerta laranja dizendo que estava tudo bem, tudo ok, e esvaziou a segurança do Palácio do Planalto, dos 3 poderes, do Congresso, do Senado, do STF. Por quê? Você tem como responder pra gente? Não precisa responder não, porque nós sabemos, Lula, quem você é. Nós conhecemos você, nós sabemos o que você foi e o que você é. Agora eu vou te desmascarar aqui, Lula. Eu não, você mesmo vai se desmascarar. Presta atenção como esse cara é mentiroso. Ele mente que nem sente. Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa transversal. A prensa fechou. Eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Pobre, trabalhando à noite, sabe? Pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotozinho aqui para eu passar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar os peixes. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha relação com vocês. Parabéns, Zé! Eu deixei essa risada até o final porque a gente tem que rir mesmo, que é inacreditável como o cara mente descaradamente. Sabe o que ele pensa? Que todas as pessoas são idiotas e que acreditam nas mentiras que ele fala. Ei, Lula,
Nós não somos patéticos. Nós sabemos quem você é, com quem você anda, com Maduro, com Ortega, com vagabundo, gente da pior espécie, gente do crime organizado. Nós sabemos, Lula, que vocês têm diálogo cabuloso. Mas agora eu quero mostrar aqui a deputada Carolina Detoni, ela dando uma esfregada na comunista do PSOL, Sâmia Bonfim. Vocês estão acuados. Bom, todo mundo viu o que aconteceu com essa CPI nos últimos dias. Vocês estão bastante acuados. Essa CPI se encaminha para o seu fim derradeiro. Mais uma vez, os depoentes estão sendo ofendidos por deputados que não têm o compromisso com a verdade. E a deputada falou aqui que as pessoas estão vindo fazer acusações sem provas. E nós temos aqui os termos de depoimento da Polícia Federal. Nós temos ata do inquérito, relato do inquérito da Polícia Federal que eles fizeram, as atas que eles fizeram e levaram ao INCRA. Nós temos notícias e jornais feitos à época, demonstrando as violências que eles sofreram pelo movimento. E cabe lembrar a deputada também que testemunho de pessoas também é prova judicialmente válida. Então, a gente não está aqui para fazer brincadeira com a vida e com o sofrimento das pessoas, como faz os movimentos. A gente está aqui para chegar à verdade dos fatos. E pessoas que se dispõem, sendo ameaçadas de morte, para vir dar um relato, a gente tem que valorizar e não desprestigiar as pessoas. Então dizer que isso aqui é um teatro, é um jogo para a plateia, isso é ofender o trabalho da CPI e dos parlamentares. É ofender quem está querendo buscar a realidade do sofrimento de pessoas humildes que são manipuladas e que, quando ousam pensar por si mesmas, ter uma independência, ter o título de terra, são simplesmente esculachadas, violentadas e expulsas dos movimentos. Então, essa é a verdadeira face que essa CPI está revelando para o Brasil. E isso não é brincadeira, isso não é teatro, isso não é narrativa. Porque a esquerda está acostumada a dizer que tudo é narrativa. A senhora Noêmia mancando, para eles é narrativa. A violência psicológica e os traumas que a senhora tem até hoje, para eles é narrativa. Eles desrespeitam a dignidade da pessoa humana. Eles desrespeitam as violências que vocês sofreram e as ameaças que vocês sofrem até hoje. Porque para eles tudo é narrativa. Eles não acreditam na verdade dos fatos. E não estão dispostos a mudar a prática dos movimentos, porque para eles é uma questão de ideologia e de meta de vida. Então, recebam o nosso pedido de desculpas em nome dessas pessoas que desrespeitam pessoas simples como vocês, que só querem uma dignidade, um pedaço de terra para poder trabalhar. E aqui ficou revelado também pela fala da deputada, ela está dizendo que estamos acuados socialmente, que tem muitos deputados sendo representados no TSE, que a composição dessa CPI está mudando e que essa CPI está com os dias contados. Pois é uma vergonha ver que partidos políticos estão se vendendo para o governo. Isso aí eu já falei, que é sobre o Republicanos, que retirou integrantes da CPI para receber cargo do governo Lula. O cara, ele é da Igreja Universal, ó, e você que é da Igreja Universal, você não vota mais nesses caras do Partido Republicanos. Porque você, que é da Igreja Universal, que eu tenho certeza que não concorda com esse governo Lula, que não concorda com esse tipo de coisa, eu tenho certeza que vocês não irão votar mais nesses candidatos do Republicanos. Nas próximas eleições, você já sabe o que fazer, né? O mais absurdo é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas pessoas lá do STF, esses integrantes da Suprema Corte Brasileira, eles estão rindo da nossa cara. Eles estão tirando sarro da nossa cara. Olha só aqui na votação que teve para vice-presidente do STF, porque o Barroso é o presidente agora, era Rosa Weber, agora vai ser o Barroso. Então, eles escolhem o vice-presidente por votação ali simbólica, vai, tipo, vamos votar e escolher ia falar um palavrão, mas eu não posso. Senão eles vão mandar a PF aqui na minha casa. Vamos escolher um aí, tal. E olha só o que aconteceu nessa votação do vice-presidente do TSE, do STF. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos. Ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. A votação não foi no TSE, porque se fosse, provavelmente o Alexandre de Moraes teria ganho. E você viu que é mais ou menos, tirando o sarro, é tipo assim, no TSE sou eu quem mando. É mais ou menos isso.
colocar esse pessoal no inquérito. Aí o Gilmar Mendes, ele emenda a piadinha dizendo que agora vai colocar essas pessoas que não votaram no inquérito do Xandão, do Alexandre de Moraes, que é o inquérito que não tem fim, é o inquérito do fim do mundo. O inquérito em que ele é a vítima, ele acusa e ele é o juiz que julga, né? O Brasil, sei lá, está assim numa situação deplorável. O judiciário brasileiro não é mais um judiciário, é uma corte militante. Mas a conta, uma hora chega. Olha só o que os prefeitos estão falando sobre o governo Lula, tá? Que são prefeitos de esquerda, tá? Não é prefeitos de direita, não. São prefeitos que fizeram L. Ouçam o que esse prefeito fala sobre o atual desgoverno. Tem uma força do poder da palavra aí e falar que tá ruim, meu irmão, que tá mal, que nós estamos capengando e a população tem que saber que tava tudo bom, Reuters, do ano passado. Tava tudo bom no ano passado, quando era Bolsonaro. Detalhe, prefeito aqui é da Bahia, tá? O meu veio metade desse ano, cortou 50%, meu irmão. Aí salário subiu, o reajuste de tudo subiu e aí tá morto. Tá morto, a prefeitura acabou. Prefeito Luciano, concordo com você. O povo falava do governo Bolsonaro, mas nunca não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula, aqui em Itapebi, Lula teve 78% dos votos daqui da cidade, entendeu? Votei em Jerônimo, entendeu? E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo esmola ao governo Lula, ao governo federal, porque nós estamos lascados, o município, aqui mesmo os 14% não dei, o professor está aqui em greve, mas vai fechar as prefeituras. O governo do PT, o governo de Lula quer fechar as prefeituras, quer acabar com os prefeitos pequenos. Concordo com você. Bom dia, né? Eu quase não falo nesse grupo, só fico ouvindo aí. Sou prefeito aqui de Itabela, Luciano Francisqueto. Bom dia aos amigos aí. Rapaz, eu só vejo cair receita, todo mundo fica quieto. Eu não vejo assim. Isso aí começa a gravar áudio, né? Escrever mensagem não, que o áudio vai passando para outro, vai passando. Vai falar diretamente dessa forma. Eu fico chateado aí, eu vejo muita questão aí de briga em grupo, discussão. É normal, mas assim, vamos começar a reivindicar, não tá bom nada. Esse governo aí não tá bom nada. A realidade é essa, o base do governo Jerônimo aqui da Bahia, agora o governo federal está matando os municípios, está acabando com os municípios. É o mata-prefeito falado. O governo federal é o mata-prefeito falado. Está acabando com os municípios, levando isso tudo para Brasília, e a gente aqui fica levando cacete aí da população. Então a população tem que saber que esse governo federal é o governo mata-prefeito. Dá o nome assim, é o mata-prefeito. E o governo do PT que fala tão bem em ajudar a pobreza e ajudar a saúde. Nós estamos aqui com o hospital aqui em Itapebi, um hospital com 180 mil reais. Entendeu? Hoje nós estamos no 7º mês, né? É que não acabou o mês 8, o 7º mês aqui ainda, e não pagaram 180 mil reais do hospital aqui para concluir o hospital, para terminar. É uma vergonha para uma cidade como Itapebi, uma cidade pequena, e a gente está lá com o deputado Josias correndo atrás, com o deputado Neto Carleto correndo atrás e nada sai. Então, a gente votamos no deputado para brigar por a gente, entendeu? Não está conseguindo, que está lá em Brasília, imagine a gente pequena aqui embaixo, como é que vai ficar, hein? Nós estamos mais ou menos enrolados, CNN, LPB, entendeu? Tem que partir para cima para brigar pelos prefeitos que paga eles, né? Para brigar por a gente. Isso porque tem apenas 8 meses de governo. Vocês imaginam mais 3 anos e 4 meses de um desgoverno se os próprios prefeitos que votaram no ex-presidiário, que fizeram campanha para o ex-presidiário, estão reclamando? Vocês imaginam as pessoas mais carentes, mais necessitadas, como essas pessoas irão sofrer? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Zanin, que foi indicado por Lula para o STF. O cara não decepciona. E ele mostra a que veio. Zanin estreia como ministro livrando acusados de estelionato de punição. Então, o cara, ele praticou um estelionato e o Zanin, ele fez o quê? Livrou os estelionatários de prisão. Em sua primeira decisão como ministro do STF, Cristiano Zanin extinguiu a punibilidade de um delegado e de uma advogada acusados de estelionatos no Rio Grande do Norte. Pois é, ele já começou fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, né? Exatamente o que ele foi colocado para fazer. Fazer merda. Vocês sabem, né? Mas, continua. Cristiano Zanin envia à Justiça Eleitoral pedido para investigar declaração de Bolsonaro.
O Bolsonaro, na época da campanha, ele pegou um tripé, mais ou menos igual esse aqui, ó, de jornalista, e ele disse, simbolicamente, nós vamos metralhar a petralhada nas urnas. Mesmo porque se o Bolsonaro quisesse metralhar, ele tinha um exército na mão, ele tinha tudo, ele podia fazer o que ele quisesse com a petralhada. Mas nunca perseguiu nenhum, nunca fez nada contra nenhum petralha. Agora o Cristiano Zanin pegou essa denúncia e mandou para a Justiça Eleitoral do Acre um pedido de investigação do ex-presidente Bolsonaro pela declaração sobre fuzilar a petralhada. Como se o Bolsonaro quisesse perder tempo com isso. E mais uma notícia rápida aqui, pessoal, para a gente fechar o vídeo. O Conselho de Ética arquiva processo contra Carla Zambelli. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o arquivamento de um processo contra a deputada Carla Zambelli que poderia levar à perda de seu mandato. Foram 15 votos a favor do arquivamento e 9 contra. Então, a Carla Zambelli se livrou aí da cassação e, inclusive, o Nicolas Ferreira também. Ele se livrou da cassação. Agora, sabe aquelas pessoas que fizeram L, que compravam na Shein, que era muita gente? Então, agora vocês vão ter que fazer o L porque acabou as comprinhas da Shein. Porque no lugar de taxar os ricos, que o Lula mudou de ideia, ele não quer mais taxar os ricos, ele vai taxar os pobres. O governo Lula acaba com isenção de $50 para compras no exterior. A alíquota final deverá ficar em 34%, mas na verdade é muito maior. Porque eu já vi vídeos de pessoas que compraram na Shein, que comprou tipo $30, dá R$120, e pagou R$70 de multa ou de imposto. O ministro da Fazenda, Haddad, tomou a decisão de encerrar de forma definitiva a isenção da alíquota de importação para compras realizadas em sites de vendas como Shein, Shopee, no valor de até $50. O anúncio foi feito pelo ministro Haddad aos parlamentares e a medida entrou em vigor no dia 9 de agosto. Exatamente ontem já entrou em vigor. Então você que comprou aí da Shopee, você comprou da Shein, da AliExpress, pode se preparar aí que você vai pagar o dobro daquilo que você comprou. E como eu disse no começo do vídeo, o Tarcísio ele está avaliando deixar o Republicanos. Eu sou contra, disse Tarcísio. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, avalia deixar o Republicanos após o partido sinalizar apoio a Lula. Eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo, disse o governador. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira ser contrário ao ingresso de seu partido Republicanos na base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio já havia expressado sua discordância em relação à aliança que está sendo negociada em Brasília. No entanto, foi a primeira vez que ele declarou que irá avaliar sua permanência no Republicanos caso essa aliança se concretize. Tarcísio, rapa fora, entendeu? Pedala desse partido aí, porque esses caras são todos vendidos, né? Esses caras aí não representam o Brasil não, nem são de direita, muito menos representam as pessoas que votaram nesse partido achando que era um partido de direita e conservador. Agora, essa notícia aqui, né, com certeza, a Globo não vai falar, com certeza a Band, a CNN, essas mídias vendidas, essas mídias podres, você não vai ouvir essa notícia que eu vou mostrar para vocês agora. Ministro direciona verba pública para estrada que beneficia empresário pró-Lula. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, liberou 47 milhões para os municípios de Canarana e Campo Verde, no Mato Grosso. Os recursos foram destinados à manutenção e à recuperação de estradas que atendem diretamente às fazendas do empresário Eraí Madi, dono do grupo Bom Futuro. As verbas são das extintas emendas de relator, que era o orçamento secreto, lembra que agora não é mais orçamento secreto?
o Bolsonaro saiu, eles pararam de falar que é orçamento secreto, é emenda de relator agora. É patético, né? Eles acham que nós somos idiotas. As verbas são das extintas emendas de relator ou orçamento secreto, que eles falavam, olha, o Bolsonaro faz orçamento secreto, mas hoje é chamado de emenda de relator, transferidas para o controle dos ministérios no fim do ano passado. De acordo com o portal Metrópolis, a liberação de grande quantidade de verbas do Ministério da Agricultura para o Mato Grosso renderam uma recente cobrança do Palácio do Planalto ao ministro. Ele havia destinado 127 milhões em emendas para 7 cidades do Mato Grosso, seu reduto eleitoral. Em Canarana, que recebeu a maior quantia, 26 milhões, um dos trechos da obra prevista atravessa a fazenda Cocal, que pertence à empresa, segundo Metrópolis, já em Campo Verde, para onde foram destinados 20 milhões. O principal trecho da obra sai da fazenda Fartura, do Grupo Bom Futuro, e leva às fazendas Filadélfias e Galheiros, que também pertencem ao grupo da Eraí Madi, que é um empresário lulista. Agora eu vou fechar aqui, pessoal, falando de uma coisa que aconteceu grave, infelizmente, que é o assassinato do Fernando Villavicencio, que era candidato a presidente lá do Equador. Provavelmente ele iria ganhar e ele foi assassinado com 3 tiros na cabeça. É assim, ele é um cara que é mais ou menos parecido com Bolsonaro, de direita, e ele falava duramente contra a máfia, o crime organizado, e foi isso que aconteceu com ele. Tá? Ele foi assassinado com 3 tiros após sair de um comício, e as eleições seriam daqui a 12 dias. Então é lamentável, nós sabemos quem está por trás disso. Segundo parlamentares lá do Equador, dizem que o Foro de São Paulo está ligado a isso. O Foro de São Paulo, vocês já conhecem muito bem. Agora, pessoal, é para fechar mesmo o vídeo. Essa daqui é a pior. É um negócio que, bom, não é novidade mais para a gente. Novamente o TSE vai para cima de Bolsonaro e aplica multa por motivo inacreditável. O Tribunal Superior Eleitoral, né, que é do Benedito Barbosa lá, aquele do missão dada é missão cumprida, aquele que o Lula deu uns tapinhas no rosto dele, me liga lá depois, é esse mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira multar o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$20 mil. O motivo? Campanha eleitoral irregular nas eleições de 2022. Isso mesmo. A perseguição sobre as eleições não cessa. Por maioria de votos, os ministros entenderam que a campanha de Bolsonaro voltou a utilizar no pleito do ano passado conteúdo antigo de fake news sobre o polêmico kit gay. Nas eleições anteriores, o tribunal entendeu como desinformação as postagens que citaram uma inexistente distribuição dos kits durante o governo Dilma Rousseff. O julgamento foi motivado por uma ação protocolada pela campanha Lula que pediu a retirada do conteúdo sobre o kit da página LulaFlix, criada pela coligação de Bolsonaro. É mais ou menos aquilo que o Bolsonaro disse, que o Lula ele era assim, amicíssimo de Maduro e de Ortega, e ele foi penalizado por isso. Aliás, foi mandado tirar do ar porque era uma fake news. Aí quando há esses dias, o Maduro chega aqui no Brasil de braços dados com Lula. Né? Entre outras coisas também das eleições que o Bolsonaro não podia fazer, que nós sabemos que era tudo verdade o que aconteceu, mas ele foi podado e o outro candidato foi beneficiado. Pessoal, se vocês puderem fazer uma contribuição, meu Pix está aqui embaixo. E pessoal, uma coisa importante é vocês curtirem o vídeo ou compartilharem o vídeo. Assim as plataformas entendem que o vídeo tem relevância e vai mostrar para mais pessoas. E eu conto com vocês porque o nosso jornalismo é independente e nós só contamos com a sua ajuda. Se você puder colaborar, tem o Pix aqui embaixo. E eu fico muito agradecido se vocês puderem colaborar. Um abraço e até o próximo vídeo.